E aí, atômicos, tudo bem? Você já ouviu falar da indústria 4.0? Falam que é revolucionária, nossa, tá transformando tudo, tá virando tudo de ponta cabeça. Mas será que é tudo isso mesmo? Vamos tentar entender o que é essa indústria 4.0, o que quer dizer isso. Fica até o final do vídeo para você descobrir. Não se esquece de se inscrever no canal, aperta o sininho para receber mais notificação, dá joinha que isso é importante pra caramba pra gente. A gente sabe se o vídeo tá valendo a pena, é a audiência que vocês dão e não custa nada. Dá o joinha que o YouTube, ele também vai entender para quem ele tem que distribuir isso, beleza? Vamos entender um pouco mais sobre essa indústria 4.0, a grande indústria da revolução. Roda a vinheta. Olá, meu nome é Huck Genelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Se ela tem esse número 4.0, quer dizer que existiu a 1.0, a 2.0, a 3.0, até chegar na 4.0. Existiram vários estágios da industrialização. Dentro de um fator histórico, a gente pode considerar que existiram 4 grandes revoluções. Que é a Revolução Cognitiva, que o Yuval Harari, naquele Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, é o momento em que o homem se percebe no mundo, ele percebe que suas ações têm consequências futuras, faz com que o ser humano ele entenda que ele tem uma história, ele entenda que ele pode passar o seu conhecimento através das suas gerações. Há uns 10 mil anos atrás, a gente tem a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola é quando o homem percebe que não precisa mais ser tanto caçador-coletor e pode se fixar na terra. Isso transforma radicalmente, porque eu vou entender melhor o meio, eu controlo o meio onde eu vivo, né? Essa questão do controle é uma das coisas mais importantes quando a gente fala da questão da raça humana. E mais ou menos ali há uns 300 anos para cá, acontece revolução industrial. Hoje, muitos escritores e muita gente está falando que a gente já está vivendo a nossa 4ª revolução, que alguns chamam de era da informação. A gente pode chamar tudo de revolução? Talvez um dos escritores que melhor colocou isso foi Alvin Toffler no livro A Terceira Onda. Para você ter uma transformação que você possa considerar como uma grande revolução, precisa existir 3 grandes transformações em 3 esferas de estudo que ele apresenta. A infosfera, quer dizer, como a gente troca informações. Sociosfera, como se constitui a sociedade, a estrutura social. A tecnosfera fala sobre as tecnologias que se tem e essas transformações. E é nesse ponto da tecnosfera que a gente pode falar sobre as revoluções industriais que ocorreram. Deu início lá em 1760, 1750, que é a primeira grande revolução industrial. É quando as pessoas saem do campo e começam a ir para alguns centros de produção. Talvez um dos grandes marcos dessa revolução sejam as cadeiras Tonnet. É a primeira vez que você tem oficialmente um catálogo na sua mão, onde tem todas as cadeiras ali, você escolhe e tal. É a primeira vez que você, de fato, vende uma coisa que é um serviço. É a minha mão de obra. Se torna um ativo. Com esse serviço, com essa mão de obra, ganhar não mais em produto, mas em espécie, ou seja, em dinheiro, o pagamento, e usar esse dinheiro para retornar o ciclo para a indústria. Aliás, essa é a base da economia. E foi aí nesse meio que a indústria percebeu um grande nicho. Então, vender produtos para as pessoas. Então, você começa a fazer a utilização de maquinários para poder fazer essa produção. Ali se começa a usar máquinas movidas por força a vapor. Então, você tem uma grande transformação no meio de produção. Lá por meados de 1850, 1870, acontece o que a gente chama da segunda grande revolução, 2.0. Então, a eletricidade entra com força e começa a se fazer máquinas que funcionam através da eletricidade, o que acelerou o processo de produção e viabilizou muito mais os produtos cada vez mais baratos. Lá por 1960, 1950, isso é 3.0, que é quando entram a robótica, né? A questão das tecnologias, o computador. E agora eu tenho sistemas de computação para poder fazer os cálculos e exercer essas funções. As máquinas já começaram a ficar inteligentes, elas já são computadorizadas. E a CNC nada mais é do que a sigla para Computer Numeric Control, controlado através de computadores. E ali a gente também tem uma grande transformação, a mudança pela primeira vez na história dos colarinhos marrons e dos colarinhos brancos. Colarinho marrom
é o que a gente chama as pessoas que trabalham ali no chão de fábrica, operando as coisas. E o colarinho branco é o cara que mexe na administração. São pessoas que trabalham com estoque, vendas, operação, desenho, criação. Existem mais pessoas pensando a produção do que executando a produção. A indústria 4.0, muitas vezes ela é chamada de revolução, mas não dá para considerar ela uma revolução, porque ainda não existe a mudança das características. Eu não estou mudando radicalmente a forma, eu estou, na verdade, evoluindo. Então, chamar de indústria 4.0 é legal. Isso mostra que sofreu uma evolução e não necessariamente uma revolução. Talvez a próxima indústria de transformação seja uma indústria aditiva. A verdade, quando acontece a internet, que é um dos grandes booms do ser humano, para Toffler, nesse momento, acontece a revolução pós-industrial, a terceira onda. O que seria então essa grande revolução 4.0? Nada mais é do que uma nova transformação do jeito de se fazer a produção. Anteriormente, na 1, vapor, na 2, a elétrica, na 3, a eletrônica. Agora a gente tem a transformação da revolução da informação. Dentro dos serviços, quando a gente fala da internet, quando a gente fala de troca de conteúdo, de informação disso que eu estou fazendo aqui no YouTube, eu sou um comunicador através de um canal. Antigamente eu precisava de toda uma estrutura para fazer isso. E agora eu faço isso através de uma plataforma que permite eu ter o meu próprio canal de TV. O nosso canal, por exemplo, tem 3 datas para gravar semanais, então a gente tem sempre segunda, quarta e sexta. Agora, como é que a gente faz isso com a indústria? É um pouco exagerado quando a gente começa a falar, olha, a impressão 3D, ela é, nossa, a grande transformadora. A revolução não está na impressão 3D, não está na questão aditiva. O que seria virtualmente essa indústria 4.0? É a máquina? Não é. É como você interage com as coisas, que é o que a gente chama de internet das coisas. A internet das coisas, ela está relacionada com que cada objeto que eu tenho, cada equipamento, cada eletrônico, cada produto, a geladeira, o meu casaco, o meu celular, cada um desses, eles estão conectados com a internet. Isso é uma grande revolução? Sim. As coisas estarem conectadas à rede. Não é o fato de estar conectado, mas é o fato da rede conseguir, através dessa conexão, fazer tantas outras conexões. Lembrando que a grande revolução da internet não é a internet em si, mas é o hipertexto. Hoje, através de uma informação dessa, eu consigo simplesmente com um clique, eu consigo navegar. Por exemplo, o Google é um site de busca, como qualquer site de uma Americanas que você entra, do nosso, da Atom Studios, não interessa, é um site. Só que esse site ele é especializado em fazer links inteligentes. E são esses links inteligentes, como eu faço o link, como eu te levo até a informação, como eu entendo o que você está de fato procurando e te levo mais próximo desta informação, é que é a grande inteligência que está por trás de todo o sistema. Isso está começando a ter valor monetário. Então, um YouTube, um Facebook, uma Amazon, são empresas que valem bilhões porque eles sabem como trabalhar esses dados e essa informação. A indústria 4.0, ela ainda está engatinhando nesse setor. Como é que eu conecto uma máquina à internet? Como é que eu faço a internet das coisas numa injetora? Por enquanto está engatinhando, nem as próprias indústrias conseguem entender como vão fazer isso. Não confundir algumas coisas do tipo, porque usa robô, porque usa tal elemento, isso quer dizer que é a indústria 4.0. Não é o meio, não é o método, não é robôs mais avançados, estruturas mais avançadas, mas é como eu conecto isso nas redes de informação. E não só operar máquinas à distância, mas como é que eu opero a logística, para que isso vai servir para a indústria. Então a indústria 4.0, ela está falando muito sobre essas transformações da internet das coisas. Então a gente está falando de talvez não ter mais operadores em máquinas e talvez eu apertar um botão e pedir para começar a imprimir alguma coisa ou produzir alguma coisa e não tem ninguém do outro lado. Eu estou cuidando dessa história. E aí está o ponto que a gente não consegue chamar isso de uma revolução como muita gente chama. A revolução 1.0, ela é uma revolução industrial. Perfeito. A 2.0 já não dá para considerar a segunda revolução industrial. Ela é uma evolução industrial. 3.0 é mais uma evolução industrial. 4.0, ela está começando a ser uma evolução. Ela só vai virar uma revolução a partir do momento que realmente mudar os moldais de produção. Como isso vai ser e de que maneira isso vai se dar, tem várias especulações. Uma das primeiras grandes especulações tem a ver sim com
as impressões aditivas, a impressora 3D, tem a ver com a corte laser, tem a ver com vários tipos de maquinários que talvez nós tenhamos em casa. Mas lembrando que não é a máquina que determina a revolução. O que determina a revolução é um novo modo operante para se transformar, para fazer novos produtos, novos bens de consumo, né? E novas formas de se produzir esses bens de consumo. E se vocês gostaram do vídeo, gostaram do conteúdo, a gente pode voltar para falar mais coisas sobre isso, tá? Mas era importante dar essa introdução para vocês entenderem que a revolução, que a gente chama de revolução 4.0 da indústria, na verdade a gente não dá para considerar uma revolução, ela é uma evolução, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá joinha, que isso é importante pra caramba pra gente. Se inscreve no canal, não esquece de seguir a gente nos podcasts e até a próxima.